de George Leonard basicamente nos ensina qual é o verdadeiro caminho da maestria e o que devemos fazer para trilhá-lo. Seja uma habilidade, uma esfera do conhecimento, um aspecto de nossas vidas ou até um relacionamento, o processo de maestria pode estar por toda parte. Mas quando falamos sobre tornar-se mestre em algo, muitas pessoas acabam tendo 3 pressuposições. A primeira é achar que a maestria é uma meta, um destino a ser alcançado. A segunda é pensar que ela está reservada somente aos talentosos, ou àqueles que tiveram a sorte de começar cedo. E a terceira é acreditar que o caminho é uma linha reta, um constante progresso. Porém, estas são 3 grandes ilusões. A maestria não é um destino, ela é uma jornada. Não ocorre por uma simples linha reta, e na verdade ela está disponível a qualquer um que esteja realmente comprometido a viver e a seguir o seu caminho. E por mais que eu também já tenha caído nessas armadilhas, hoje, olhando para trás, eu consigo perceber com clareza como o processo da maestria funciona. Por exemplo, veja o que aconteceu com o meu aprendizado de inglês. Há mais ou menos 2 anos eu decidi estudar para valer. Eu já tinha um mínimo de conhecimento, mas eu queria realmente dominar o idioma. Então, eu comecei a fazer um curso online e dedicava todo o santo dia pelo menos 2 horas aos estudos. Durante os 3 primeiros meses, o aprendizado foi explosivo. Eu fiquei muito empolgado. E eu até pensei que se eu continuasse naquele ritmo, em pouco tempo eu já dominaria o inglês. O tempo passava e eu continuava estudando, mas algo totalmente diferente começou a acontecer. Eu não conseguia mais perceber evolução. Foi um choque para mim. Eu estava diante de um platô. Você já deve ter passado por isso. No começo, o seu aprendizado é explosivo, mas mesmo mantendo o ritmo, você não consegue perceber mais evolução. Esta aparente estagnação é o platô. E a partir desse ponto, existem 4 caminhos que você pode seguir. O primeiro é o descomprometido. É a pessoa que adora novas atividades. Ela fica encantada com a evolução no início e começa a ter fantasias com o sucesso. Porém, quando encontra o seu primeiro platô, sua motivação despenca. Ela arruma todas as desculpas para evitar os desafios pela frente. Ela desiste e decide iniciar uma nova atividade. O descomprometido é aquele que adora mudar de emprego, começar novos relacionamentos e experimentar novos hobbies. Ele é viciado na novidade, mas não consegue avançar em coisa alguma. O segundo caminho é o do obcecado. É a pessoa orientada por metas e alucinada por resultados. Para ela, o importante é alcançar o objetivo o mais rápido possível, custe o que custar. Quando encontra o platô, ela acredita que se dobrar os seus esforços, o progresso voltará a surgir rapidamente. O problema é que o obcecado não compreende o processo da maestria. Ele não respeita os limites. Sua vida parece uma montanha-russa entre altos e baixos. Para ela, é tudo ou nada. E assim ela acaba se esgotando e quebrando a cara. A terceira trajetória é a do conformado. Ao contrário dos 2 anteriores, o conformado é aquele que ao encontrar o platô decide se acomodar eternamente. É aquela pessoa que continua fazendo apenas o mínimo esforço, mas não evolui em coisa alguma. Ela passa a vida toda monotamente no mesmo cargo, fazendo sempre a mesma coisa, sem nunca tentar novos desafios, criar algo maior ou subir de nível. Até o seu relacionamento é apenas um abrigo confortável, uma escapatória emocional para o mundo. Como você pode ver, estes 3 caminhos são anti-maestria. Então, se você quer alcançar altos níveis, siga o caminho da maestria. E isso significa basicamente que a maior parte da sua jornada será vivida em platôs. Metas e conquistas são importantes, mas elas existem apenas no futuro e no passado, não no presente, onde existe apenas a prática. Então você vai ter que amar o platô, porque se você odiar o que está fazendo e se o seu progresso depender apenas de novos resultados, você não pode esperar ir muito longe. Afinal, você vai passar a maior parte do tempo estagnado. Então, mesmo que você não consiga perceber evolução, você vai precisar continuar praticando e continuar tentando melhorar. E, em algum momento, você vai ter um salto no seu progresso. Após isso, talvez você sinta até um leve regresso. E depois, lá estará você novamente diante de um platô. Mas, o ponto mais importante é que este novo platô será mais alto que o anterior. Você terá atingido um novo nível, é assim que o verdadeiro crescimento acontece. Então, não há razão para perder a sua motivação, porque se você amar o simples ato de praticar e tentar sempre se aperfeiçoar, em algum momento a evolução irá surgir. E esteja preparado, porque isso irá se repetir de novo, e de novo, e de novo.
E eu posso confirmar isso com a minha experiência. Durante a minha jornada de inglês, eu praticamente sempre tive essa sensação de não estar evoluindo, com exceção de alguns pequenos saltos ao longo do progresso. Mas, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que a diferença foi impressionante. E isso só aconteceu porque, independente do resultado, eu continuei praticando e me aperfeiçoando. Então, para avançar por este caminho, siga as 5 chaves da maestria. Chave 1. Instrução. Explorar, descobrir e criar novas maneiras de aprender por conta própria é sempre gratificante. Mas não fique preso a isso, ou então você pode acabar se encontrando tentando reinventar a roda. Alguém provavelmente já teve diversas experiências que você pode aproveitar para alavancar o seu aprendizado e poupar tempo e energia. Busque livros, vídeos, cursos, professores e mestres. Sempre haverá alguém para lhe ensinar algo novo e a chegar no próximo nível. O segredo é justamente combinar os 2 pontos. Seja capaz de aproveitar, extrair e aprender com as experiências dos outros, e de adaptar, criar e experimentar novos métodos por conta própria. Chave 2. Prática. Como disse anteriormente, você deve praticar pelo simples amor à prática, porque quando você ama o que faz e está sempre tentando se aperfeiçoar, a evolução acaba surgindo. E assim nasce um ciclo virtuoso. Você acaba gostando ainda mais de praticar, e com isso tenta ainda mais se aperfeiçoar e acaba evoluindo novamente. Além disso, é importante manter a regularidade e o espaçamento entre as sessões de prática. Por exemplo, ao invés de praticar 6 horas uma única vez na semana, tente espaçar os treinos e praticar 2 horas em 3 dias diferentes. Isso otimiza o aprendizado, você pode ver mais sobre isso no vídeo Como Aprendemos. Chave 3. Renúncia. Renunciar significa ter a sensibilidade para perceber o que deve continuar e o que deve partir. Você precisa ser capaz de perceber quando é hora de abandonar um método, um curso, um professor e até algumas crenças que agora estão apenas bloqueando o seu desenvolvimento. Às vezes, tudo o que precisamos é reciclar os processos e renovar as ferramentas. Você também precisa aprender a se afastar da prática de vez em quando. Entenda que o descanso, a recuperação e a reflexão também são partes essenciais do processo de maestria. Chave 4. Intencionalidade. A mente humana é uma das ferramentas mais poderosas que existe, então use a seu favor. Faça visualizações para fundamentar o sucesso. Imagine a execução perfeita dos movimentos, o seu domínio naquela habilidade, os resultados que seriam gerados e até as sensações que surgiriam ao agir com perfeição. A maestria acontece primeiro na imaginação, depois na realidade. E quanto mais forte e viva for a visualização, melhor será o resultado. Chave 5. Limites. Se você quer evoluir, você precisa constantemente se desafiar e ir além dos seus limites. Experimente um novo movimento, uma música mais difícil, tente ir mais longe ou tente ser mais rápido, aumente os pesos, faça o exercício mais devagar, descubra novas expressões, aprofunde seus estudos e consuma materiais que lhe desafiem. Aprenda a gostar da dor e do desconforto, pois eles fazem com que a sua mente e o seu corpo tenham que se adaptar ao desafio, e é assim que você sobe de nível. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter noção para não exagerar e ir muito além dos seus limites. Vamos supor que você queira correr 10 km, mas que atualmente você só consiga correr 5. Se você tentar correr 10 km direto, além de provavelmente fracassar e se frustrar, você vai esgotar o seu corpo e pode até arruinar a sua evolução. O truque então é superar os limites aos poucos, constantemente. Tente correr 6 km. Quando 6 km ficarem confortáveis, tente 7. Quando 7 km ficarem fáceis, tente 8. E assim vai indo até um dia chegar aos 10 km. O curioso é que quando você alcançar o seu objetivo, você vai querer ir além. Porque a maestria não é um destino, ela é uma jornada. Não existe linha de chegada para aquele que ama o simples ato de praticar e de se aperfeiçoar. Um verdadeiro mestre é um eterno aprendiz.